Paz do Senhor, queridos. Toma seu lugar aí. Aleluia. Glória a Deus. E realmente o Senhor tome todo o controle. E é dele, né? Ele tem todo o controle sobre todas as coisas. E todo o controle esteja sobre mim essa noite, que eu realmente possa ser boca do Senhor para a tua vida nessa noite, amém? Bom, estamos ali com um tema novo, né? Prelúdio do fim. Aí o Renan me mandou algumas imagens para eu escolher uma para essa noite, e eu escolhi essa, porque é a imagem que mais fala daquilo que eu quero falar essa noite. E que no final que eu consiga transmitir para você a relação daquilo que eu tenho para falar com essa imagem. Que a gente saia daqui essa noite assim, como essa noiva, sorridente. Eu imagino que ela está cheia de esperança de tudo que vem pela frente, depois do casamento. Que o coração dela está realmente feliz. E que a gente saia assim daqui essa noite. Esse é o meu desejo. Amém? Bom, eu vou usar alguns textos, porque para evitar que eu estrague aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu vou usar mais palavras de Cristo e do apóstolo Paulo do que as minhas. Amém? Então eu vou usar alguns textos e vou tentar falar o mínimo possível para ver se eu consigo transmitir para você aquilo que Deus colocou no meu coração e que a gente saia assim essa noite, igual essa imagem, leve, solto, feliz, com toda a expectativa, toda a perspectiva de um futuro alegre pela frente. Amém? Eu vou começar com o texto que o Renan colocou lá, né, a respeito do tema, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 3 até o 11. Amém? Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Bom, eu vou começar a mexer com você, porque nesse escurinho aí, se eu te deixar muito quieto, talvez não vai dar muito certo. Então, repete comigo assim: Jesus falou para os apóstolos. E isso serve para nós nesse tempo.
não vos compete saber as épocas, ou as datas que o Pai estabeleceu, por sua exclusiva autoridade. Daqui a pouco a gente volta a falar nesse versículo. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus levado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Amém? Amados, por que eu falei que o verso 7 é muito importante? Porque Jesus deixa bem claro para os apóstolos que o tempo da volta dele é um assunto exclusivo da autoridade de Deus, e que não competia a eles saber, assim como não nos compete hoje. E isso é um assunto muito sério, porque ele fala da exclusiva autoridade do Pai. Ou seja, é algo de exclusividade de Deus. Não compete a mim saber, não compete a vocês, e nem aos apóstolos que foram estabelecidos para levar a palavra de Deus, pregar o Evangelho após a ressurreição de Jesus. Se nem a eles competia saber quando será a volta de Jesus, muito menos a nós, queridos. E se não nos compete saber, também não nos compete fazer especulações. Ah, porque tem muitos sinais, Jesus está para voltar. Que sinais? Guerras? Porque a Rússia está atacando a Ucrânia? Porque tivemos o Covid? Amados, guerras, epidemias, elas existem desde que o mundo é mundo. Agora, então, se não nos compete saber, nós vamos ficar vivendo como se Jesus não fosse voltar? Não, não é isso que eu quero falar essa noite. E eu gostaria que ficasse bem claro isso. Que nós precisamos viver como se Jesus fosse voltar hoje. Mas não porque existe a possibilidade de Jesus voltar hoje. Eu espero me fazer entender, mas o que eu quero passar para você é o seguinte: eu preciso viver como se Jesus fosse voltar hoje. Para não ser pego de surpresa. Mas isso não pode ser algo como um peso para mim.
como se eu estivesse sendo cobrado. Olha, eu preciso ser assim, porque senão Jesus vai voltar. E aí, o que vai acontecer comigo? Estou me fazendo entender? O fato de Jesus voltar, se vai ser amanhã, se vai ser hoje, se vai ser daqui 10 anos, não é isso que deve motivar a minha conduta. Eu não posso ser um filho que faz a vontade do Pai só porque o Pai está vendo. Só porque eu posso receber um castigo se não fizer. Então eu faço a vontade de Jesus, porque a vinda dele está próxima, e eu tenho medo que ele venha e eu não vá com ele. Não, amados. Nós precisamos ter a consciência de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Embora existam outros sinais que vão anunciar a volta de Jesus. Mas eu preciso viver como se esse momento fosse hoje. Mas não por causa desse momento. Eu preciso fazer a vontade de Jesus, porque eu o amo, porque eu reconheço o sacrifício que ele fez por mim, e não porque ele vai voltar, e se eu não fizer a vontade dele, eu não subo com ele. Amém? Então, eu disse a respeito dessa imagem, que eu escolhi essa imagem, porque a noiva, se ela soubesse o dia que Jesus iria voltar, e se fosse no dia do casamento, ou na véspera do casamento, ou um dia após o casamento, talvez ela não se casasse. Talvez ela ia se preocupar com a volta de Jesus. Mas como não nos compete saber, então a noiva se preparou, ela se casou, e assim nós vamos viver o nosso dia a dia, porque não nos compete saber. Então nós não temos que nos preocupar se isso vai ser hoje, se vai ser amanhã. A nossa preocupação tem que ser em fazer a vontade de Jesus. Mas não porque ele vai voltar, porque eu o amo, porque eu sou grato, porque eu reconheço tudo que ele fez por mim. Amém? Isso é sério, amados. Jesus, ele fala a respeito que essa questão de saber o tempo e a data é algo exclusivo da autoridade do Pai. É uma questão de hierarquia. E essa questão de quebra de hierarquia é muito sério. É muito sério. Quando nós quebramos a hierarquia, nós estamos sendo rebeldes. Então, vamos assim, saber que Jesus vai voltar. Que ele vem buscar uma noiva, uma igreja. E que nós somos essa igreja. Mas não vamos viver só em função disso, dessa preocupação. Nós precisamos viver a vontade de Jesus, não porque ele vai voltar. E se ele voltar e eu não estiver fazendo a vontade dele, eu fico.
Precisamos fazer a vontade dele, porque ele nos amou primeiro, porque ele veio dar a sua vida por nós, porque ele veio para carregar sobre si o peso dos nossos pecados. Ele veio oferecer o seu corpo para um sacrifício de dor, de sangue, por nós. Essa deve ser a motivação pela qual nós, por reconhecimento, por gratidão, fazemos a vontade de Jesus. Amém? Mateus 24, a partir do verso 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. É 24, né, verso 43. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a hora que viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Então Jesus, ele dá ali algumas dicas de quando e como será. Mas lá no verso 43 ele diz que se o proprietário da casa soubesse quando viria o ladrão, então ele se prepararia para não ter a sua casa violada. E eu entendo que é por isso que nós não sabemos e não saberemos a data da volta de Jesus. Porque talvez se a gente soubesse que vai ser daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, talvez eu, não você, mas talvez eu pudesse dar uma relaxada. Eu sei que vai ser daqui 5 anos que Jesus vai voltar. Eu estou meio cansado. Estou meio cansado da igreja, eu vou dar um tempo. E daqui 4 anos eu volto, porque afinal de contas, Jesus,
é bom, Ele é misericordioso. Então eu vou viver do jeito que eu quiser. E daqui 4 anos eu volto, eu me humilho, eu peço perdão. Eu tenho 1 ano para me arrepender e me preparar para a volta de Jesus. Talvez eu possa ter esse sentimento. Eu vou confessar aqui que eu fiz um negócio errado, mas eu não conhecia Jesus ainda, irmãos. Uma vez. Quando nós nos casamos, um tio da Fernanda, meu tio também, né? Tem uns parentes dela que eu peguei para mim. Esse é um deles. Então ele veio, ele não pôde vir no nosso casamento, mas aí ele veio nos visitar e deu de presente para nós uns dias num apartamento lá no Guarujá. E aí a gente ficou muito feliz, a gente começou a programar essa viagem. E isso foi em 2005, né, amor? Né? Acertei. Isso foi em 2005. E a gente tinha um Vectra 95. Era um carro com 10 anos de uso, mas ele era um carro bem conservado. Era o que a gente podia ter na época. Só que o seguro era muito caro. Então era um carro que a gente arriscava utilizar ele sem seguro. Porque ele era importado, ele não era fabricado no Brasil, as peças de reposição eram caras, então o seguro não compensava. Mas a gente ia lá para o Guarujá, ia passar por São Paulo, e a gente ficou preocupado. Então, nós vamos viajar com esse carro sem seguro? E se acontecer um acidente? E se esse carro for roubado? Era tudo que a gente tinha, irmãos, quando a gente começou. Era esse carro. E aí o que nós fizemos? Não dava para pagar o seguro. Mas o seguro fazia em 12 pagamentos. 12 boletos. Aí a gente fez o seguro, pagou o primeiro boleto, foi viajar e depois não pagou o restante. Porque a gente sabia que essa viagem era uma viagem que corria um risco, esse carro, ou de um acidente, ou desse carro ser roubado. Então a gente fez o seguro só para essa viagem. A gente se preparou só para essa viagem. É como se a gente soubesse o dia e a hora. A viagem tem dia e hora para começar e dia e hora para terminar. Então, nesse período, eu preciso estar coberto pelo seguro. Depois disso, dá para arriscar. O nosso seguro com o nosso Jesus tem que ser independente do dia e da hora. Não nos compete saber o dia e a hora. O nosso seguro tem que estar em dia, irmãos. A qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora. Independente de quando seja. Independente se é hoje, se é amanhã, se é daqui 5 anos, se é daqui 10 anos. Quando eu era adolescente, a gente morava ali na Rua Pará, na casa da minha avó. Então tinha a casa da minha avó, uma casinha que morava, a gente morava ali, né? Mas meu pai e minha mãe dormiam ali, eu e meus irmãos dormiam num quarto da casa da minha avó,
E no fundo tinha mais uma casa que moravam uns tios meus e uns primos. E aí um dia apareceu um senhor lá e ofereceu para minha avó aquele carnezinho da empresa funerária, que a gente apelidou de consórcio de caixão. E a minha avó fez. Só que a minha avó, ela era uma senhorinha animada, de bem com a vida, alto astral. Ela não falava na morte, ela não reclamava da saúde, ela tinha vários problemas de saúde, ela não reclamava. Ela estava sempre procurando alguma coisa para fazer. Ela fazia crochê, ela bordava ponto cruz na mão. Mas ela falou que ela não queria dar preocupação para os filhos. Então ela pagou aquele carnezinho pontualmente, todo mês. Chegava um rapaz lá com uma bicicleta. Depois o negócio ficou bom, cresceu esse negócio desse carnê aí. Os caras já começaram a ir de moto. E a minha avózinha, todo mês, pagava o carnezinho dela. Ela era espanhola. Então ela dizia assim: eu não quero dar trabalho a meus filhos. Ela não queria dar preocupação para os filhos. Não queria morrer e deixar uma despesa lá para os filhos. Mas ela só falava isso: vó, por que a senhora está pagando? Porque ela não queria dar trabalho. Mas ela não estava preocupada quando que ela ia morrer. Ela não falava em morte, não era dessas pessoas que ficava falando da morte. Ah, já estou para morrer, já estou com tal idade. Não, nada disso. Ela era alto astral, de bem com a vida, fazia as coisinhas dela lá, mas pagava o carnezinho. Até que chegou o dia que ela faleceu e foi usado aquele convênio lá e cobriu todas as despesas do funeral dela. E realmente ela não deu despesa para nenhum dos filhos. Mas ela só pagava o carnezinho, ela não falava nada. Aquilo não era a preocupação da vida dela. Ela pagava lá o carnezinho e continuou vivendo a vida dela, fazendo crochê, fazendo bordado. O que eu quero dizer com isso? Tenhamos a consciência de que Jesus vai voltar. Mas continuemos a fazer a vontade dele. Não porque ele vai voltar, mas por tudo que ele é, por tudo que ele representa para nós. Por tudo que ele é nas nossas vidas. E não simplesmente porque ele vai voltar. Vamos manter o nosso plano de saúde. Por que a gente paga plano de saúde? Com a esperança de não utilizar. Seguro de vida. Quem quer usar seguro de vida? Para usar o seguro de vida, a gente tem que, no mínimo, sofrer um acidente. Então a gente não quer usar, mas a gente se prepara. Se caso acontecer alguma coisa. Mas a gente até esquece que está pagando aquilo. Debita lá no banco e está lá. Se um dia acontecer alguma coisa, quem tiver indicado na pólice lá, que corra atrás dos seus direitos. Mas nós não devemos viver em função disso. Então, que a gente possa viver fazendo a nossa parte, fazendo o nosso papel, fazendo a vontade de Jesus. Não porque ele vai voltar. Marcos, capítulo 16, verso 15. Um texto bem conhecido.
eu uso sempre a King James, mas eu ia pedir para colocar uma outra versão, porque eu acho as palavras da outra versão mais explicativas, mas a hora que eu li aqui, Deus me deu uma revelação aqui nesse verso 15, e eu falei, não vou mudar, vou ler na King James mesmo. Porque quando Jesus orienta os apóstolos, e isso é uma orientação para nós hoje, o que é narrado lá no livro de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15, que diz assim: e lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em novas línguas falarão, pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo algum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Mas olha só que interessante o verso 15, porque nas outras versões, ele diz assim, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Então, dá uma impressão assim, que eu preciso ir, que eu preciso deixar o que eu estou fazendo e ir pregar o evangelho. E aqui, nessa versão, ele diz, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Então, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, enquanto eu estiver lá no meu trabalho e eu tiver oportunidade, eu vou proclamar o evangelho à criatura que aparecer na minha frente. Enquanto eu estiver na rua e o meu vizinho aparecer e eu tiver uma oportunidade de conversar com o meu vizinho, eu vou proclamar o evangelho. Enquanto eu estiver na faculdade ou na escola e aquele que senta do meu lado e eu tiver a oportunidade, eu vou proclamar o evangelho. Então eu não vou parar nada do que eu estou fazendo, eu não vou deixar o que eu estou fazendo para ir pregar o evangelho. Mas enquanto eu estiver indo, eu vou proclamar o evangelho a toda criatura. É nisso que nós temos que focar hoje. Esse deve ser o nosso foco. Nós temos que ter como um mandamento, enquanto eu estiver no meu trabalho, na minha casa, em contato com familiares, com os amigos, eu vou proclamar o evangelho a toda criatura. E aí eu vou fazer a vontade dele. E aí, quando ele voltar, seja hoje, seja amanhã, seja depois, seja daqui 10 anos, se eu não me desviei dessa palavra, então aí eu vou fazer parte daqueles que vão subir com ele. Amém? Enquanto eu estiver indo, em qualquer momento, em qualquer oportunidade, vamos proclamar o evangelho a toda criatura. Seja lá a criatura quem for. Se ele colocou na nossa frente, é porque é essa criatura que nós precisamos atingir. É com essa criatura que nós precisamos falar. E assim nós vamos estar nos preparando para a volta de Jesus.
Mateus 6:34, é um verso conhecido também, não precisa nem colocar, mas diz: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Vamos viver o hoje, amados. O que Jesus quer que eu faça hoje? Que oportunidade Jesus me dá hoje, a hora que eu sair da minha casa? O que Ele espera de mim nesse dia? O que eu posso fazer hoje? O passado já ficou para trás. O ontem já ficou. Aquilo que eu não fiz ontem, eu não fiz. O amanhã pertence a Ele. Então, o que eu posso fazer hoje? Como eu posso agradar a Jesus hoje? Como eu posso fazer a vontade de Jesus hoje? Agora, nesse tempo. Entende que eu não quero tirar de você a importância da volta de Jesus? Por favor, se você estiver pensando isso, me perdoe, não é essa a minha intenção. Mas nós precisamos viver o nosso hoje. Fazer a vontade de Jesus hoje. Fazer o que Ele nos pediu para fazer hoje. Na parábola das virgens imprudentes, que não abasteceram suas lamparinas com azeite, a questão ali não era só o azeite para aquele momento. Nós temos que estar abastecidos com o azeite sempre, é constante. Nós não podemos ser imprudentes. Nós não podemos ter o azeite só para hoje ou só para amanhã. Tem que ser uma constância, tem que fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E o que é o nosso abastecer as nossas lamparinas com azeite? É fazer a vontade de Jesus. Quando nós estamos fazendo a vontade de Jesus, amados, Ele nos auxilia naquilo que a gente tem dificuldade. Quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Jesus, Ele trabalha nas nossas dificuldades. Problemas começam a ser resolvidos. E a gente percebe que talvez não colocou muita energia em cima daquilo para resolver. Porque quando você está fazendo a vontade de Deus, quando você está fazendo a vontade de Jesus, Ele trabalha por você. Ele intercede por você. Pelos teus problemas, pelas tuas causas. Pessoas que não fazem a vontade de Deus tendem a ter um monte de problemas, um monte de preocupações. Não que a gente não os tenha, a gente tem. Mas é mais leve. É mais leve. A gente não se deixa abater tão facilmente. A gente não se desespera tão facilmente. Se você vê um crente
que se abate por qualquer coisa, se você vê um crente que entra em desespero por qualquer coisa, procura conversar, irmão. Dá um conselho, porque alguma coisa não está se encaixando aí. Que a volta de Jesus seja para nós uma expectativa de poder participar de um momento glorioso, poder fazer parte dessa igreja gloriosa que vai estar com Jesus. Mas que isso não seja um peso, que isso seja um extra, um bônus, um encerramento com chave de ouro. Jesus voltar e a gente participar. Segundo Tessalonicenses 2. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuída à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Amados, isso aqui, e eu já vou encerrar, mas é um texto para um estudo, uma escola bíblica. Mas assim, o livro de Tessalonicenses nos traz muita informação. Mas o que diz aqui? Que Jesus não vai voltar antes da vinda do anticristo. E esse anticristo aqui, de 2 Tessalonicenses, não é um anticristo que já possa estar entre nós. Porque virão alguns anticristos que vão se disfarçar de falsos profetas, que vão ter um discurso bonito. Mas esse anticristo, esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, esse não haverá dúvidas. Esse, ele não vai disfarçar, ele vai querer se colocar acima de Deus, ele vai querer se assentar no trono, vai haver um espaço físico estabelecido, onde ele vai ficar, que vai ser o que ele vai chamar do santuário de Deus. E eu creio nisso aqui, que a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, vai ser depois da manifestação desse cara aqui. E nós não seremos enganados, nós saberemos, nós teremos o discernimento que esse será o verdadeiro anticristo. Aliás, eu estava meditando essa madrugada, exatamente nesse texto, porque esse anticristo aqui,
esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, ele não vai fazer questão de enganar ninguém. Esse aqui será muito fácil de identificar. Mas aparecerão outros. Aparecerão os falsos profetas. Aparecerão aqueles que se dirão Jesus. Mas eu estava meditando a respeito disso essa madrugada e Deus falou muito claramente comigo. Aqueles que me amam de verdade não serão enganados pelos anticristos. Nós saberemos identificar cada um deles, irmãos. Nós não seremos enganados. Mas antes da vinda de Jesus, vai haver esse anticristo, esse homem da iniquidade. E vai haver uma apostasia. A apostasia aqui é no sentido de uma rebelião contra Deus e contra tudo que é de Deus. E ela vai ser em dois segmentos. Essa rebelião vai ser contra a palavra de Deus e contra aqueles que creem em Deus. Então não vai haver dúvidas para nós. Vai ser uma rebelião violenta contra a fé, contra a palavra de Deus e contra os seguidores de Jesus. Contra o próprio Jesus e contra os seus seguidores em todo o mundo. Então aqui nós não seremos enganados. No livro de João fala, né, que teremos muitos anticristos ao longo da história. Mas esse aqui será o pior de todos eles. Mas nós sabemos que ele será derrotado por Jesus. Nós sabemos que está lá em Apocalipse, que com um sopro Jesus irá destruí-lo e colocá-lo no lugar onde ele deve ficar. Então nem isso deve ser preocupação para nós. A nossa preocupação deve ser só em continuar adorando o nosso Jesus, servindo o nosso Jesus, dizendo: Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Obrigado por aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor representa. E eu sei que o Senhor está comigo e vai estar comigo em qualquer momento, em qualquer situação. E a tua volta não vai ser um momento, um motivo de preocupação, mas sim um motivo de festa, de alegria. Amém? Eu consegui. Cadê a imagem da moça lá, da noiva? Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para você que Jesus vai voltar. Nós não temos dúvida nenhuma disso. Mas que nós temos que viver com essa leveza aqui, ó, com essa alegria, com esse sorriso. Uma noiva com um sorriso desse, ela só tem boas expectativas. E nós, como noivas, como igreja, noiva de Cristo, é assim que nós temos que estar.
em relação à volta dele. Leves, tranquilos, em paz. Amém? Renan? Renan, glória a Deus. Tem algo aqui que eu tenho para dizer para o Renan, e eu pedi para Deus que se não fosse para falar, para eu esquecer, mas eu não esqueci, então eu vou falar. Eu já falei para o Renan que um dia lá no Senaco, para ele olhar para os adolescentes, tinha muitos adolescentes lá, falei, esses são os teus jovens que estão sendo preparados para você. Então, continua te preparando para receber os teus jovens. Mas eu pensei bastante em você essa semana. E o que eu tenho para falar para você da parte de Deus é que quando eles chegarem, vai ser bem diferente do que é hoje. Vai chegar o tempo que vai ser repartida uma unção sobre a tua vida. Que esses jovens, que são esses adolescentes que estão vindo aí, eles estão vindo cheios de gás. E eles são muito capacitados. Nós sabemos do potencial deles. Mas vai ser muito mais fácil para você lidar. Porque quando você pensar em algo para falar com eles, Deus vai derramar sobre a tua vida assim, vai ser mais fácil. Talvez você esteja sofrendo um pouco hoje com algumas coisas, mas vai ser mais fácil. Vai vir uma unção poderosa sobre a tua vida. E você vai estar altamente capacitado para receber esses jovens, que são esses adolescentes que estão crescendo. Amém? Que Deus te abençoe.